Então, Diego, eu até tinha escrito hoje de madrugada, e o pior que é o seguinte, não foi nem horário de texto programado. Eu tava acordado às 4 da manhã, falei, vou botar num horário redondo, né? Porque, tipo, depois do debate, né? Tipo, ir pra dormir, né? Não rolou, né? Mas a adrenalina batendo lá no alto, café também. Mas o ponto é o seguinte: é claro que, até para a gente saber quem ganhou esse debate, tecnicamente, do ponto de vista pragmático, a gente tem que esperar o Datafolha, esperar as pesquisas que vão sair ao longo da semana para saber o quão foi a percepção da população a respeito do que aconteceu. Ainda é incerto, né? Você pode ter. O Paulo Marçal tentou ao máximo capitalizar aquilo, né? Ele se vitimizou. Ah, ele foi vítima de agressão? Foi. De uma agressão leve, né? Para alguém que leva um grupo de expedicionários no alto do Pico dos Marins, numa escalada muito difícil, num dia com temperaturas e com tempestade, né? Agora, fazer o que ele fez assim, né? É um tanto quanto esquisito para dizer teatral. Né? Ele saiu bem, ele saiu andando, ele até tinha topado continuar o debate, depois falou com os assessores, aí desistiu, saiu andando do estúdio, não foi carregado em maca, não, saiu andando, entrou no carro dele. Aí lá no carro deles, não, melhor vou de ambulância. E na ambulância foi, bota máscara de ar, entra. Tem umas cenas no hospital também, meio fazendo tomografia, fazendo isso. Gente, olha, nem quando o pessoal quebra a perna em vários pontos, tem que colocar um bando de pino, é assim, sabe? O pessoal não faz aquela cara, aquela coisa. Então, realmente, né? Tipo, ele está tentando capitalizar ao máximo todas esses momentos assim para gerar. Saiu com uma tipóia no braço, sendo que ele é fraturado o dedo, enfim. Mas o que acontece é o seguinte: ele chega num momento, tenta utilizar desse momento, tenta se comparar a Bolsonaro. Só que aí vamos ser bem objetivos, vamos ser bem sincero, cadeirada, gente, não é facada. Apesar de ter sido agredido, passou longe de Bolsonaro, que chegou a ter risco de morte, de fato, né? E além dele ter saído andando, de estar bem, de tudo isso mais, a facada naquele momento serviu para Bolsonaro não ir nos debates seguintes, porque o Bolsonaro mandava mal nos debates. O Pablo Marçal foi interessante. O Pablo Marçal teve que se ter uma recuperação, fez todo um drama e depois teve que uma recuperação alígera, lá Wolverine, para poder ralar Deadpool, para poder, na verdade, porque amanhã tem debate, né? Rede TV UOL. Né? Então, o que acontece? Ele tinha que estar bem logo, porque ele precisa participar, porque ele não tem tempo em TV, ele precisa usar os debates. Ele está usando os debates como trampolim dele eleitoral. Era o contrário do Bolsonaro. O Bolsonaro usou isso para fugir dos debates. O Pablo ele precisa ir nos debates, ou seja, ele fez todas aquelas cenas, gravou todos aqueles vídeos, fez todos aqueles recortes, e aí depois saiu, toca a vida que segue. Né? Não foi facada, não foi tiro na orelha, não tinha sniper, que nem no caso do Trump, a foto não gerou sangue, gerou uma tipóia questionável, e por aí vai, né? Agora, e é como a gente colocou aqui, isso também tem o lado negativo desse processo, que ele pode muito bem ser considerado como frouxo numa sociedade machista, e considerando que, inclusive, muitos dos seguidores dele são machistas, né? Então, esses seguidores dele falam, pô, mas espera aí. É claro que no bolsonarismo, eu faço um pequeno parênteses, tem um negócio interessantíssimo que é essa dualidade da pessoa, que o homem que vai, quebra, estoura, e o homem que apela para o coitadismo, que se vitimiza. Bolsonaro fazia muito isso. Ele era o cara que estourava, que atirava, que matava, que não sei o que lá, e ao mesmo tempo ele se vitimizava, ele era o coitadinho, olha, me internei, etc e tal. Funcionava essa dualidade com o Jair, né? Com o público do Jair, isso funciona e muito. Tem um momento coitadinho, que aí a culpa dele estar o coitadinho, tá machucado, é da esquerda malvada, né? E tem um momento quebra e arrebenta. Se pergunta, mas isso não faz, não é contraditório? Super contraditório. Mas eles conseguem navegar com isso, fazendo uma disputa, jogando tipos de vídeo para determinados grupos internamente dentro do bolsonarismo. Né? Vamos ver como o Marçal vai fazer nisso. Por outro lado, né, o Datena, né, que foi o agressor nesse caso, ele tem recebido muito apoio. Ele recebeu apoio dos colegas adversários, o Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos, a Tabata Amaral, que foram alvo e têm sido alvo principalmente o Boulos e a Tabata, que foram alvo do Marçal, e o Nunes não quer, é o principal adversário do Nunes no primeiro turno, é o Marçal.
né, pelo direito de ir para o segundo turno. Então, eles deram apoio ao Datena, fizeram, demonstraram apoio ao Datena, e, por outro lado, muita gente nas redes sociais também está apoiando o Datena, por mais que tenha acontecido, as pessoas falam, a gente sabe que é um ato de violência, porém, o Marçal extrapolou todos os limites da civilidade. É uma coisa meio. Tem uma série de. Aquele momento filme, sabe? Que você sabe que aquela cena final de vingança ela não é de acordo com a lei, mas todo mundo chega e fala, ok, sabe? Alguém foi lá e botou a real, né? Então o Atena pode até. Eu estava falando com o pessoal das campanhas, né? E eles falaram que, olha, tem uma expectativa, inclusive, de uma possibilidade do Marçal não conseguir agregar votos, muitos votos com o que aconteceu, com esse coitadismo dele, com a vitimização, e o Datena, pelo menos, estancar a sangria de votos no meio desse processo todo, né? Então, eu acho que, Diego, ainda é muito cedo para a gente saber o que, que vai acontecer de fato, né? Mas, como eu comentei mais cedo, né? Eu acho que eu não poderia não falar e não citar isso, né? Se eu tivesse que escolher um grande vencedor nesse debate, foi a cadeira, né? A cadeira apareceu em meme, no TikTok, em GIF, em vídeo do YouTube, em vídeo do Instagram. Era uma clara desconhecida. Tá em todos os manchetes, tá em todas as manchetes do Brasil, na América Latina, em jornal nos Estados Unidos, em jornal na Europa. A cadeira foi o assunto mais falado nessa eleição até agora. De um lado, chamada de instrumento ditatorial, de outros, de heroína paulistana, né? É uma cadeira que ficou para a história.